Basta você ouvir um profeta na Bíblia para você entender que Jerusalém não é a Grande Babilônia e que Israel agora não foi formado pela ONU, não é uma falsa nação. Um profeta da Bíblia. Isso que eu te peço. Escute um profeta da Bíblia. Eu vou destacar o profeta Zacarias. Eu vou ler alguns textos para vocês e vou provar isso para vocês dentro do profeta Zacarias, que Jerusalém não é a Grande Babilônia. Muitos que são chamados filhos de Deus agora entraram na moda de se unirem, de irem nas igrejas, principalmente pastores. Esse é o problema nosso hoje em dia, os pastores. Está na moda falar que Jerusalém é a Grande Babilônia, que a nação de Israel é um estado falso, que os judeus de lá não são verdadeiros. E olha só que paradoxo. Eles pegam textos isolados e, pasme, a maioria sabe que está fazendo isso. Não é a maioria que faz de maneira inocentemente. A maioria sabe que está fazendo isso. Mas isso faz parte de um contexto de estudo delas. Ao passo que, para elas negarem isso, elas vão ter que voltar atrás em muito estudo e o orgulho é muito grande para isso. Então olha o que eles fazem. Eles pegam textos isolados de Isaías, onde Deus faz uma comparação, sim, da Grande Babilônia com Jerusalém, mas na Bíblia inteira Deus compara a Grande Babilônia, não a compara, ele diz que é. Ele não compara, ele diz que é o atual Iraque, aonde antigamente era a Babilônia e aonde se originou as abominações da terra pelas mãos de Nimrod. Esse é um dos mistérios da Grande Babilônia. Então, tudo isso é abandonado. Se alguém disser para você que a Grande Babilônia é Jerusalém e ficar falando de Apocalipse 17 e Apocalipse 18, pode apostar, aposte o que você quiser. Essa pessoa não lê Apocalipse 17 e 18 inteiro. Ela lê alguns pontos, principalmente Apocalipse 18. É a prova de que ela não estuda e que ela está ensinando um montão de profecia errada. Principalmente quando se fala da cidade do grande rei. Esse daqui é o vídeo número 8. Então você já deve estar careca de saber disso, né? Aí é engraçado que essas pessoas falam que o Israel agora ele foi forjado pela ONU, é uma falsa nação e que eles têm que se converter porque eles formam a prostituta, a Grande Babilônia, ou seja, é Jerusalém que está assentada em cima da besta, ela vai se embriagar com o sangue dos santos. E ao mesmo tempo, quando você fala que esse tipo de pessoa é antissemita, ou seja, não é só antissemita, é antibíblia, eles ficam bravos. Aí sabe qual é o argumento deles? Peraí, vocês estão me comparando com Hitler? Você acha que eu quero matar judeu? Eu não quero matar judeu. Eu quero só que eles se convertam. Você pode pregar para judeus sem comparar, sem falar que a Grande Babilônia é Jerusalém. Você não quer... A pessoa diz, eu não quero matar judeus, eu não sou Hitler. Mas ao mesmo tempo ela tem que desejar que Jerusalém exploda e a fumaça suba pelos séculos dos séculos. Ela tem que desejar isso. Porque em Apocalipse 19, anota aí para você ler, quando Deus vai finalizar o grande julgamento da Grande Babilônia e mandam todos se alegrarem por isso, céus e terra, ele fala que a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque em Apocalipse, eu estou fazendo uma soma errada dos textos, tá? Não é o que eu entendo. Porque em Apocalipse 17 diz que os 10 reis e a besta vão queimar a meretriz. Vão comer as suas carnes. Vão queimá-la no fogo. Então, se a fumaça dela está subindo pelos séculos dos séculos, se conclui então que é Jerusalém. Assim, limpa a interpretação. Então, como que a pessoa vai dizer eu não quero matar judeu e vai negar esse fato? É claro que a pessoa não vai matar judeu como Hitler matou. Mas ela tem que desejar que Jerusalém, a fumaça dela suba pelos séculos dos séculos. E diz que os 10 reis entregam o poder à besta e eles vão lá na meretriz, vão matar a meretriz porque tem que se cumprir as palavras de Deus. São desígnios do coração do Senhor. Você acha que está no coração do Senhor dele entregar Jerusalém na mão dos povos e
eles queimarem a cidade e a fumaça dela subir pelos séculos dos séculos, ó, vitória para o diabo. Vitória para o diabo, porque ele consegue anular todas as promessas de Deus. Irmãos, é um monte de interpretações erradas da Bíblia. Vou pegar aqui para vocês o profeta Zacarias. Só em Zacarias, se você fizer um estudo dentro desse profeta, você já vai ver que nada do que diz Apocalipse 17 e 18 pode contrariar o que o profeta Zacarias está prometendo para nós. Aliás, o que o Espírito de Deus está prometendo que vai acontecer sobre Jerusalém. Então vamos conferir isso. Aqui vocês estão vendo que eu peguei a Bíblia de pesquisa, cliquei aqui Jerusalém, dentro do profeta Zacarias. Então vai sair aqui alguns textos. Vamos ler alguns textos, ainda aqui isolado. Zacarias 1, verso 12. Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz 70 anos? Esses 70 anos aqui, para quem estuda, 70 anos, para quem estuda o profeta Zacarias, entendendo as profecias, sabe que esses 70 anos faz alusão às 70 semanas de ano finais. O profeta Zacarias está profetizando dentro de uma linha do tempo. Lembra, o profeta Zacarias junto com Ageu profetizam para a reconstrução e reedificação do templo, que teria que começar a partir da ordem de um decreto ou de Ciro ou de Ciro ou de Esdras ou de Artaxerxes. Esdras não, Ciro, Dario ou Artaxerxes. Os três deram decreto, mas o que vale para a contagem é o último, Neemias. E a gente sabe que ali está falando, já começou a linha do tempo das 70 semanas. Então Zacarias tem 8 visões que falam a respeito da edificação do corpo de Cristo. Sim, o próprio santuário lá fala a respeito da edificação do corpo de Cristo, mas Deus não está anulando o plano literal, de maneira alguma. Não vai ter como as pessoas pegarem esses textos aqui que nós vamos ler e transferir tudo para o corpo de Cristo. Não tem como isso acontecer. Se você lê o profeta de verdade, se você ouvir o profeta. Vamos ler o 1,14. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Olha o verso 16. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Verso 1,17. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades, no plural, ainda transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém. Esse ainda é outra vez, escolherá outra vez Jerusalém. Aí alguns podem dizer, é o corpo de Cristo. Não está falando do corpo de Cristo aqui. Deus tem um trabalho espiritual, quando ele fala de uma edificação de uma casa, ele está pensando no seu corpo. Mas não são os santos que vão ficar lá resplandecendo em cima do monte Sião. Não é. E também não é a Nova Jerusalém que vai descer do céu, porque senão impede as outras profecias de se cumprirem. Se você tem seguido ali a linha do tempo dos vídeos, a playlist, você entendeu o que eu estou falando, né? Você vai ter que ser muito infiel, na verdade, sem vergonha. Eu vou usar até uma palavra mais pesada, muito vagabundo. Se você falar que crê no milênio literal e torcer a linha do tempo de Apocalipse 20 para o 21. Você tem que ser vagabundo para fazer isso. Muito. E se você não torcer ali a linha, você não consegue pôr Jerusalém na terra antes do milênio. Você não vai conseguir enganar o povo assim. Mas se você for vagabundo, aí você consegue enganar. Eu estou falando vagabundo porque a pessoa diz que crê no milênio literal. Se ela diz que crê, então ela vai ter que olhar Apocalipse 19, 20 e 21 e respeitar os eventos. Senão, você tem que ser milenista. Não existe essa questão de que a besta e o falso profeta foram aprisionados e lançados no lago de fogo e depois de 1000 anos Satanás foi lançado lá. Não existe isso se você não respeita a linha do tempo. Na verdade, os amilenistas estariam certos. Os 3 foram jogados juntos. Mas o Apocalipse não diz isso. E você sabe. E esses que estão
dizendo que Jerusalém é a grande Babilônia, também sabem. Só que eles têm cabeça fraca ainda, não calculam as coisas, ao ponto de irem lá pegar o trono branco, a Nova Jerusalém, e botarem antes do milênio e falar, ao mesmo tempo falarem que o milênio é literal. Irmãos, isso é loucura. A pessoa bateu a cabeça. Precisa ir para um médico espiritual. Ou ela se diz pré-milenista ou pós-milenista. Tem que se resolver. Aí você pode dizer, Luiz, eu não entendi o que você quis dizer. Não vou repetir tudo de novo, né? Assista os vídeos que você vai entender. Agora, olha aqui na tela. Zacarias 2, verso 1. Tem bastante vezes aqui, né? Verso 2. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Verso 4. E lhe disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Isso daqui é o corpo de Cristo? Não é. Aí você vai dizer, mas isso daqui é passado. Se você continua a ler o profeta, você vai entender que isso não é passado. Porque quando acabar a edificação de Jerusalém, o Senhor vai descer sobre o Monte Sião. É isso que a profecia está juntando para a gente. Não é ler aqui capítulos ou versículos isolados. Verso 12. Então o Senhor herdará Judá como a sua porção na terra santa e de novo escolherá Jerusalém. Está vendo que está falando de Judá, que é uma das cidades de Israel? A profecia acaba lá com a vinda do Senhor Jesus, do céu para a terra, e aí o Senhor está herdando a Judá. Jerusalém está sendo habitada no seu mesmo lugar. Então não é contexto histórico. 2. Não é a respeito do corpo de Cristo, que se completa a profecia. Podemos visualizar espiritualmente a edificação do corpo de Cristo, como o Senhor faz até com o tabernáculo de Moisés, que existiu literalmente, com o templo de Salomão, que existiu literalmente, com a reedificação do templo, está aqui, e com o que vai acontecer no final. Entendeu? Não vamos anular o literal por causa do espiritual. Ó Zacarias 3, verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Até aqui tá bom. Você vê que Deus está falando que escolheu Jerusalém? Porque Deus escolheu Jerusalém, Satanás está interessado em Jerusalém também. Ele está interessado em que aquela cidade se exploda e a fumaça dela suba pelos séculos dos séculos. Mas isso não vai acontecer com Jerusalém. Vai acontecer com a grande Babilônia e as suas filhas. Com Jerusalém não, porque o diabo perdeu a Nova Jerusalém e vai perder Jerusalém da terra também. Aquela bandeira que está lá, o domo da rocha, aquilo é provisório. Ele vai ter que cair fora de lá. Deus vai deixar ele entrar em Israel, vai deixar ele tomar metade da cidade, vai deixar ele fazer tudo metade, mas ele vai ter que cair fora de lá. Vamos agora para o capítulo 7, como vocês estão vendo aqui na tela. Não ouvistes vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, ao sul e a campina eram habitados? Bom, aqui não tem muita importância, né? 8, aqui é importante. Vou até pôr no capítulo. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Não é Jerusalém do Alto, porque ela não precisa ser reedificada e não precisa ser chamada cidade fiel. Ela já é. Sempre foi. 2. Não está falando do corpo de Cristo, porque o Senhor está falando que ele vai voltar para um lugar aonde um dia ele já esteve. Entendeu? Está falando do retorno dele aqui. Verso 4, vamos continuar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém
sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo por causa da sua muita idade. E se você continuar lendo aqui, você vai ver que está falando de uma cidade literal. O cumprimento não é só no passado. Aconteceu no passado, sim, mas a profecia não visa um cumprimento parcial lá do passado. Essa artimanha é a artimanha de judeu que nega a profecia. É a artimanha daqueles que praticam negacionismo bíblico. A profecia faz o desfecho com a Jerusalém literal na terra. Entendeu, irmãos? E se ela vai ser edificada e vai ser salva pelo Senhor, ela não pode ser a grande Babilônia. Acorda. Aí o verso 8, aqui em cima. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Vê a conexão? Não está falando da Jerusalém do Alto. Não está falando do corpo de Cristo. Está falando da terra de Jerusalém, irmãos, da terra de Israel em Jerusalém. Verso 15. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nesses dias. Não temais. Verso 22. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Isso se cumpre no milênio. Verso 9. Capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. É a profecia que se cumpre primeiramente na vinda de Cristo, porque o profeta Zacarias está visando perfeitamente a primeira vinda e o retorno dele. O verso 10 não é importante aqui. Capítulo 12. Esse capítulo é tão importante que precisaria ler inteiro. Mas como eu já fiz isso nos vídeos passados, deixa eu procurar um texto bom para a gente ler. Está aqui, ó. 12, verso 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. E aí? Deus vai entregar Jerusalém na mão dos 10 reis e do anticristo para ela ser queimada e a sua fumaça subir pelos séculos dos séculos, ou ele vai proteger Jerusalém? Você confia na palavra ou no que esse povo antissemita está dizendo? E é antissemita assim. Não adianta você olhar para a defesa falsa deles quando eles dizem eu não quero matar judeu. Não precisa ser esse nível de antissemismo. Pode ser um nível de negacionismo bíblico. Pronto. Verso 5. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre palha. Eles devorarão à direita e à esquerda e todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar. Aí você pode dizer, no seu próprio lugar, vírgula, em Jerusalém mesma, para não ficar dúvida, que não é o céu, não é o corpo de Cristo, é Jerusalém mesma. Verso 7. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Vai proteger ou vai entregar? E o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Verso 9. Por um lado, o povo que é chamado filho de Deus, que diz amar as Escrituras, diz: Jerusalém é a grande Babilônia, os judeus estão por detrás de todo o comando dos influentes do mundo, aí tem os Rothschild, os banqueiros e blá 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 blá. Então Jerusalém é a grande prostituta, porque Isaías disse. Isso é o que eles falam. Agora olha o que o Espírito Santo fala através do profeta Zacarias, que é contexto de grande tribulação. Zacarias 12, verso 9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Está vendo como cala a boca do povo arrogante, soberbo, que pratica negacionismo bíblico? Verso 10. O arrependimento dos habitantes de Jerusalém. O que vai acontecer com eles? E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram,
Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente por um primogênito. Eles vão prantear aonde? Se vai estar tudo pegando fogo. O Senhor Jesus vai voltar para onde? Daqui desceu a Nova Jerusalém. Aí o Senhor retirou todos os habitantes daquela terra que estava queimando e a fumaça está subindo pelos séculos dos séculos. A Nova Jerusalém tem que descer um pouco mais para qualquer lado para a fumaça continuar subindo. Irmãos, o Apocalipse 19, quando diz que a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, está fazendo para a gente uma conexão com a terra de Edom. Tem gente que quer trocar a terra de Edom por Jerusalém. Pega a tua Bíblia e vê a conexão que a Bíblia, há muitos anos atrás, está fazendo com o texto do Apocalipse 19. Você vai ver que vai te levar para Isaías 34. Vai mostrar que o lago de fogo vai ser na terra de Edom. Isaías 66 vai confirmar isso. Verso 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. 13. Zacarias 13. Verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Zacarias 14. Vamos ver o verso 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Verso 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras, blá, 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 blá. Não precisa ler aqui. Verso 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Aí a pessoa diz, águas vivas, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquela que está sentada no trono tripartido, do lado de Jesus. Olha, irmãos. É ridículo isso, irmãos. Eu não consigo compreender, me ajuda. Eu não consigo compreender uma pessoa assim. Pessoas assim eu não consigo. Dói no coração. A pessoa está lendo aqui. Eu sei que Águas Vivas fala de Jerusalém, mas aqui está falando de águas vivas literais. Numa cidade literal, na terra. Ou porque apareceu águas vivas aqui, eu vou transformar tudo numa nova Jerusalém espiritual. Que tipo de leitura eu estou fazendo? Vocês entenderam a conta? É simples. Se não tiver Jerusalém em Jerusalém, então tudo que Deus está falando aqui, de uma maneira que eu não consigo ver, eu estou cego, ele estaria falando da Nova Jerusalém, que tem que descer antes do milênio. Mas em Apocalipse Deus mostrou ela depois do trono branco, e o trono branco depois do milênio. Então eu não sei, me ajuda, eu estou cego. Verso 10. Toda a terra se tornará como planície de Gebar-Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar. Agora, irmãos, sela isso daqui. Nós estamos falando da reedificação do templo, que fala espiritualmente do corpo de Cristo. Certo? Mas aqui vai falar de uma Jerusalém que vai ser habitada no seu próprio lugar. Vamos ver se é a Nova Jerusalém? Toda a terra se tornará como planície de Gebar-Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar. Onde? Presta atenção nisso. Desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Você está vendo que aqui está mencionando a mesma reedificação de Esdras e Neemias com as portas e os lugares? Não é a Nova Jerusalém, com aquelas 12 portas, que são diferentes das portas do templo de Ezequiel. Verso 11. Habitarão nela e já não haverá maldição. Aí, olha a prova que nós temos aqui. Habitarão nela e já não haverá maldição. Eu vou clicar aqui na referência que o aplicativo está me dando. É aqui onde tem essa cruzinha. Olha o desafio. O texto nos leva diretamente para Apocalipse 22. Ou seja, se eu acreditar só no que o aplicativo está me mostrando, aí eu começo a viajar.
Porque aqui diz, e já não haverá maldição. Se eu entendo que aqui está falando da Nova Jerusalém, então eu tenho que pôr a Nova Jerusalém antes do milênio. Só que se eu fizer isso, realmente Jerusalém atual teria que ser a Grande Babilônia, a qual tem que se queimar pelos séculos dos séculos. Então o que Deus está falando aqui, nos capítulos anteriores, não se cumpre. De maneira alguma se cumpre. Ele vai voltar para onde então, meu Deus do céu? Agora, é claro que o Senhor usou essa palavra aqui, já não verá maldição, fazendo uma alusão ao que há de ser no 8º dia. Isso é óbvio, irmãos. O 8º dia, Deus fecha com chave de ouro. E a chave de ouro que anula tudo, quero dizer, toda morte, todo pecado, tudo, até o último inimigo é destruído e Satanás é lançado no lago de fogo. Aí é a descida da Nova Jerusalém. Ele está fechando o 7º milênio e iniciando a eternidade com algo que é eterno. Aí faz todo sentido, entendeu? E no verso 12 diz, esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. E aqui está falando da Jerusalém agora. Então o verso 12 não pode contradizer o verso 11. Deus é muito sábio, muito profundo, e Ele está tratando de várias camadas de revelação e o povo quer enxergar uma coisa só, confundindo os tempos. Coisa que o Apocalipse fez questão de separar para a gente, milênio de eternidade. Verso 14, aqui. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Para que pegar as riquezas das nações circunvizinhas, se uma glória eterna vai descer do céu? E para que pelejar em Jerusalém, se Jerusalém vai ser entregue para ser queimada? Faz sentido para você? Essa interpretação com que o Senhor está falando aqui, e veja que o Senhor Jesus desceu. No verso 4, ele colocou os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Eu pulei esse verso, mas está aqui dentro do capítulo 14. E aí no verso 16 diz, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, não é o céu, é essa daqui, subirão de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Aonde? Se está falando da Jerusalém aqui de baixo. É no céu? Não é. É o corpo de Cristo? Não é. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, aquela que o Senhor protegeu, aquela que o Senhor falou, cai fora, diabo. Você não ganhou o céu, perdeu na Jerusalém do céu e perdeu a minha da terra, porque eu escolhi aqui. Vai estar o trono de Davi aqui. Cai fora. E aí vem um texto aqui no verso 21 que desafia todo o intelecto cristão. Desafia tudo. Verso 21. Sim, não, vamos pegar o verso 20. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Verso 21. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas, e ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Aqui a palavra é cananeu, ok? Ok. Acabou o profeta Zacarias. E aqui vem o texto, o Senhor fechou o profeta com um grande mistério. Porque aqui, milênio estabelecido, e que história é essa de panela, de sacrifícios, e de ser gravado nos cavalos, Santo ao Senhor? Aí, irmãos, dá um pânico na cabeça da pessoa. Ela finge que ela explica Ezequiel do 40 ao 48, porque esse texto aqui é uma introdução e uma validação para a literalidade de Ezequiel do 40 a 48, aonde tem o templo de Ezequiel literalmente construído com todas as medidas que o Espírito Santo deu para Ezequiel, e diz que vai ser construído com todos os altares, sacrifícios, tudo. E aí esse povo finge, é uma utopia na cabeça, finge que explicou aquele mundo lindo, onde não tem sacrifício, transformou tudo em espiritual. São 8 capítulos em seguida, com 260 textos, cheio de medidas. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela vai lá no tabernáculo de Moisés, vai para Hebreus,
E aí começa na fala a falar assim: o Senhor jamais vai voltar a essas coisas do passado, porque o Senhor é o corpo de Cristo, então o sacrifício agradável para Deus é não sei o que, parece pastor. Aí ela acha que ela explicou isso daqui. O escritor de Hebreus não está explicando o templo de Ezequiel na carta dele. Por quê? Não porque ele não é capaz. Ele falou sobre a Arca da Aliança e disse que tem coisas para falar sobre a Arca pormenorizadamente. Detalhes. Ele disse os quais não falaremos. Ele poderia falar. Mas aquele povo não era capaz de compreender. Eles não estavam sendo nem capazes de compreender que Jesus era o sumo sacerdote. Como é que eles iriam entender coisas dentro do milênio aonde o Senhor cruza praticamente coisas da antiga aliança com da nova? Como que eles iriam entender isso? Irmãos, ia ser uma confusão na cabeça deles. Isso não é para ser assim no nosso tempo. Aí você pode dizer, mas o escritor de Hebreus falou bem claro que o sacrifício pelos pecados não pode aperfeiçoar a mente daquele que oferece e que Jesus é o nosso sacrifício que foi feito uma vez por todas. É o caso para ser resolvido no tempo de transição de alianças. Isso é a pura verdade. E tudo se conclui na igreja. A igreja não vai oferecer sacrifício, não vai precisar de sacrifício, mas as nações que estiverem vivendo ao redor, todas elas vão continuar comendo carne. E nenhum animal no milênio vai ser morto para abastecer mercado. Aonde você vai comprar carne. Matança de animal. Você vai no mercado para comprar carne, onde animais são degolados só para abastecer os mercados. Ninguém vai comer carne assim aleatoriamente. Todos vão ter que fazer no nome do Senhor. Primícias vão ser entregues, sacrifícios vão ser realizados, não pela igreja e não para a igreja. Não anulou nada a epístola de Hebreus. O escritor de Hebreus está tratando de um ponto, não de todos os pontos da Bíblia. Ele nem fala de 2 casas de Israel. E a única festa que ele está tratando com exatidão ali, desde o início até o fim, é o dia da expiação. O escritor de Hebreus não está falando claramente do milênio. Você precisa fuçar a fundo para você pegar o milênio ali. Quanto mais falar dessas coisas que estarão acontecendo dentro do milênio. Então, se você for fiel, não pilantra, fiel, e lê Ezequiel do 40 a 48, você não vai conseguir espiritualizar aquilo. Você vai dizer que aqueles sacerdotes de lá é a igreja? Lá está falando que são de Levi. Está falando que são da linhagem de Zadok. Estão falando que eles vão ter que cortar o cabelo como convém. E não adianta dizer que aquilo é para o passado. Existem várias saídas. É saída de pessoa que não gosta de estudar. Ela não quer se preocupar com isso. Então, primeira porta de saída. Isso daí aconteceu no passado. Vira as costas para uma pessoa dessa. Isso daí aconteceu no passado. Um cachorro latino fala com mais propriedade do que uma pessoa dessa. Aconteceu no passado aonde, meu Deus? Outra porta de saída. Isso daí é espiritual. Bom, aí a conversa muda, né? Não é aquele primeiro relaxado. Aconteceu no passado. Não, o espiritual. Vamos ver então. Gog e Magog foi derrubado em Ezequiel 38 e 39. E depois vem Ezequiel do 40 a 48. Milênio. Tá bom, então vamos ver como que se encaixa aquelas coisas de Ezequiel 44, 45, 46, 47 e 48 dentro do mundo espiritual. Porque aquele templo tem que ser a Nova Jerusalém, não é? Embora as portas da cidade, o nome das portas, não fecham, tem tribos recebendo terras, tem sacerdotes, até a medida do templo não fecha. A medida do templo de Ezequiel cabe na Jerusalém atual. A Nova Jerusalém, a medida que Deus nos deixou, não cabe nem na terra de Israel. Coitada da terra de Israel para suportar. Não suporta a Nova Jerusalém. Ela tem 4 milhões e não sei quanto de área quadrada, é 53% do Brasil. Se a Nova Jerusalém descer ali do céu sobre Israel, vai cobrir quase todo o norte, quase o sul inteirinho, muitas partes do Oriente, e não vai se cumprir nada do que Deus está falando no próprio profeta Ezequiel. Isaías fala que haverá caminho do Egito para a Síria, e um vai subir até o outro, eles vão ser uma bênção na terra com Israel, o terceiro. Irmãos, talvez você nem saiba o que eu estou falando, mas em Isaías 19 fala que o Egito, a Síria, 2 cabeças da besta,
o Egito, a Assíria. Vai ser bênção na terra, Israel o terceiro com eles. Que história é essa de Israel o terceiro? O Israel ali tem que ser a igreja, não é? Na cabeça desse povo. E que história é essa de ser o terceiro? Nem que fosse o primeiro, não faz sentido. Sabe? São categorias completamente diferentes. Mas se esse Israel for o Israel profetizado de Ezequiel do 40 a 48, o povo judeu que restou de Zacarias 12 ao 14, aí fecha a conta. Então, vocês podem comprovar isso. Tem pessoas que não estão estudando a Bíblia coisa nenhuma. Elas estão buscando texto isolado, fundamentando leis e regras. Sei lá, para quê? Não sei qual é o sentido disso. Quando você vê alguém lendo para você Ezequiel 44, 45, 46 e espiritualizando, me mostra que eu quero ver. Porque o príncipe do povo lá, que teria que ser Cristo no mundo espiritual, o príncipe do povo está casado, tem mulheres e filhos. Aí você vai falar, mas aquilo ali é a igreja. Não é? Pessoas morrem ali. Não é Cristo. A prova que não é Cristo é que ele faz sacrifício pelos seus próprios pecados. Isso é todo ano. Não é Cristo ali. Tem ciclos de festa. Irmãos, realmente tem pessoas que não estão sendo capazes de visualizar o reino de Cristo e elas têm medo de desafio. Porque esse texto, esse último que nós lemos, Zacarias 14, verso 21, é um desafio para a nossa mente. Então eu posso espiritualizar ele, falar que as panelas somos nós, as carnes do sacrifício somos nós, e os cavalos lá que vai ter Santo ao Senhor escrito na campanha dos cavalos, aí eles falam que aqueles cavalos de Apocalipse 19, vai falando que vem na cabeça, entendeu? Fugiu do desafio. Ou seja, expliquei o texto. Zacarias 14, 21, quando fala das panelas, somos nós. Do sacrifício somos nós. Jerusalém somos nós. Os cavalos lá, não pode ser a gente, né? Então o que eu faço? Já sei os cavalos do Apocalipse 19. Como que eu não vou ver isso? Claríssimo. E aí Ezequiel do 40 a 48. Quando a pessoa resolve ler, já tem chuva de pedra. Quando ela resolve ler, aí ela não tem saída. Ela pega um texto lá que tem a porta, aí fala a porta é Cristo. Então entra pela porta, aí diz que as nações que entrarem pela porta do sul tem que sair pela porta do norte. E as que entrarem pela porta do norte tem que sair pela do sul. Não pode sair pelas portas do lado. E assim também com o Ocidente e com o Oriente. Porque o Senhor quer a comunhão entre os povos. E veja bem, se aquelas portas ali tá falando da Nova Jerusalém, olha como esse povo é atrasado. A Jerusalém, irmãos, tem 2.200 quilômetros o perímetro dela. Para uma pessoa dar essa volta, entrar pela porta do norte, sair pela do sul e dar essa volta toda, e depois ela tem que voltar para casa dela, irmãos, ela vai viver peregrinando. Parece aquele povo em volta da Caaba. Vai viver em peregrinação. Aí eles vão falar, mas não, as medidas da cidade não importam. Ah, agora não importa, né? Deus deu a medida do templo de Ezequiel, deu a medida para a gente da Nova Jerusalém, mas as medidas não importam. Porque se importar, a pessoa não tem resposta para isso. Agora, se aquele templo for o templo de Ezequiel, então se cumpre o que foi dito em Isaías 19. Haverá caminho do Egito para a Síria. Olha como Deus foi específico em cruzar o sul com o norte. Haverá caminho. As pessoas passarão pelas portas e irão em adoração ao Senhor, mas terão que sair do outro lado para ter comunhão com os povos de lá e depois retornarem. E assim todos estão tendo comunhão. É bonito, dá para enxergar algo espiritual aí? Dá para enxergar, sim, Cristo, né? Dá para enxergar, mas não é o mundo espiritual aí, isso não se cumpre espiritualmente. Às vezes a pessoa começa a viajar e vê o espiritual e fala, então é isso daqui, não é literal. Então se não é literal, Nova Jerusalém está na terra. Se a Nova Jerusalém está na terra, Jerusalém atual tem que queimar. Então o Senhor não precisa proteger Jerusalém, já que ela vai queimar.
Entendeu? Então, irmãos, realmente tem gente que acabou ficando muito para trás. Em questão de profecia, ficou muito para trás. Desprezou tanto o trabalho dos outros, o trabalho que eu tenho de ler, de explicar, desprezou tanto e acabou ficando lá para trás. Aí acaba explicando as profecias de maneira incoerente. Tem muitas dessas pessoas que nem imaginam que elas podem não fazer parte do milênio. Elas nem imaginam isso. Foi salva. Lá no trono branco vai ser decidido se ela praticou boa obra. Isso não quer dizer que vai entrar no reino. Aí você vai dizer, mas de onde você tirou esse assunto, Luiz? Irmãos, os que reinam com Cristo são reis e sacerdotes. Tem nações que vão restar. Você acha que todas essas nações restantes não foram chamadas para serem reis e sacerdotes? Foram. Nem todos foram chamados para serem reis e sacerdotes. Muitos foram chamados, poucos escolhidos. Mas dentre muitos os chamados, Deus queria que todos esses chamados fossem reis e sacerdotes. Agora, para a salvação, aí é diferente. Por que você acha que tem nações restantes e que não são glorificados? Não é porque Deus não chamou nenhum deles. Deus chamou muitos, mas eles não vão ser dignos de serem glorificados. Mas também não vão ser dignos de ir para o lago de fogo. Se estiverem vivos, restarão. Não estiverem com a marca da besta, se estiverem com a igreja no deserto, restarão. Se estiverem mortos, vão ressuscitar depois de 1000 anos. Isso é um reino de justiça, de clareza. A mesma coisa vai acontecer com os que restarem em Jerusalém. Eles não vão ser nações restantes. Judeus não vão ser nações restantes, mas também não vão ser glorificados. O que vai acontecer com eles? Você vê como essa linha atrasada não tem a resolução das coisas? Zacarias 12 termina com essa história. Tem um povo em Jerusalém chorando amargamente, recebeu o espírito de graça e de súplica, estão olhando para aquele que traspassaram. Cada família está chorando à parte. E a resolução desse povo? Transformado eles não foram, destruído eles não foram, nações restantes eles não podem ser. Qual é a resolução deles? Leia os outros profetas, principalmente Ezequiel. Entendeu, irmãos? Então, esse é um reino que você visualiza com clareza. Tá bom? Então, esse vídeo eu fecho aqui. Esse vídeo foi o número 8 da série. Ficou grande, mas é necessário recapitular alguns pontos de vídeos antigos com o que eu estou falando com o vídeo atual, né? Com o assunto atual da Grande Babilônia. Eu sei que muita gente não entendeu, mas eu não posso ler por você. Eu posso explicar o que você vai ler. Eu posso até ler o que eu estou explicando e você vê que isso tem algum sentido. Mas para cair na sua cabeça e fazer sentido, você tem que ler. Tá bom? Eu vou deixar aí para você, na descrição do vídeo, ou no meu comentário fixo, o profeta Zacarias para você ouvir. Eu narrei o profeta Zacarias, comecei com ele. Deus colocou no meu coração esse profeta para eu narrar primeiro. Narrei, tem a versão sem áudio de fundo, tem a versão com áudio de fundo. Você escolhe a versão e escuta. Só por esse profeta. Você vai entender o que eu estou falando e que Jerusalém vai continuar no seu mesmo lugar. Ela está com as suas prostituições, está semelhante às nações da terra, vai receber castigo de Deus por isso, mas Deus não vai destruir ela. Ele vai destruir a grande Babilônia. Tá bom? Então é isso, irmãos. Fiquem todos na paz, tá? Deus abençoe.